boa de todo o Brasil e de todo o mundo, tudo bem? Começa mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 7 horas da noite, temos um compromisso marcado. Aliás, graças a Deus, por onde a gente passa, você fala, olha, todo domingo eu te vejo lá, e comendo o programa, né? No açougue, na farmácia, no velório. Gente, por favor, selfie velório não dá certo, viu? Não deu certo. Esse dia tirei com a pessoa e tinha uma terceira pessoa assim. Não. Não, isso não. Selfie velório, por favor, não. Mas, olha, é uma alegria muito grande chegar na sua casa. E também, sexta-feira, tem o reprise do programa, 3h30 da tarde. E você pode ver o programa também, a hora que você quiser, pelo Canção Nova Plus. CN Plus. CN Plus, ou CN Plus, é a mesma coisa. Você pode vir lá a hora que você quiser. E também pelo YouTube, né, você vai lá, põe e assiste o programa. Mas quero mandar um grande abraço para Portugal também, que passa o programa 7 horas da noite, todo domingo. Bem-aja! Beijinhos, beijinhos, esse povo tão querido, tão generoso, né? Um país que a gente vai almoçar, jantar lá. Olha, que nem nós brasileiros, aquela fartura na mesa. Francês é mais mão de vaca, italiano também. Italiano não é tanto, mas o francês é mão de vaca. Mas o povo português é um povo generoso. Mas eu não estou só. Diz aquele velho deitado, antes só. É velho deitado que fala? É velho ditado. Mas antes só que mal acompanhado. Mas eu estou muito bem acompanhado. Ela, gente, ela está hoje impecável, inenarrável. Olha só. Ah, meu Deus. Começando começa de baixo para cima, meu câmera. Que isso. Dá uma olhada, esse sapato. Olha que sapato. Gostou do mais meu sapato? Chique. Chique. Aí você vai subindo, olha, o verde da calça, o verde da camiseta linda. Da Canção Nova. E o verde dos olhos que me encantaram pela primeira vez, quando eu conheci. E perguntei o nome dela. Pega eu aqui agora, o papai. Quando eu perguntei o nome da Márcia, falei, e qual é o seu nome? Ela tirou o óculos e falou assim, Márcia. Ah, exagerado. Aquele olho. Muito bem, amor. Tudo bem, amor? Tudo bem, gostou da minha camiseta? Está muito linda. Camiseta São José, meu bem. Muito linda, né? Eu gostei tanto. Geralmente São José é marrom, mais escura. Verde, eu amo verde. Ficou muito bonito. E a sua, eu achei maravilhosa. Família que reza e unida permanece unida. Muito bonito Não, também. família que reza, deixa eu ver, permanece unida. É que o ditado é reza unida, permanece unida. Qual é primeira, segunda ou NDA? 3 opções. Qual é a opção certa? Família que reza, permanece unida. Linda, linda. Gostei. Essa menina é apaixonante. Bem, qual que é o tema do nosso programa? Deus também trabalha com o improvável. Aí, ó, trabalha com nós tudo aqui. Tudo improvável. Não é verdade? É com São Paulino ali. Nem eu era campeão pra estar aqui, mundial de jiu-jitsu. Ele só ganha quando eu dou a benção. Quando ele não acha para dar a benção, ele vai lá e leva uma surra, coitado. Olha, Deus também trabalha com o improvável. Verdade. Não é? É verdade. É que fala, outras palavras, né? Deus com uma canchada de burro, Sansão derrubou o exército, com o burro inteiro, que ele não faz, não é verdade? É verdade. Frase para Jonas? Por favor. Atenção, Letícia. Frase do Padre Jonas. Deus age de maneira inesperada, realizando o que parece improvável aos olhos humanos. É isso mesmo. Padre Jonas. Ele As é frases muito bom, né? maravilhosas, Graças né, a gente? Deus. E nosso Senhor falou da Letícia, quem está conosco é a Letícia, que é filha do Mário e da Águida. Que bom que vocês estão aqui. Deus abençoe. Amém. Sua bênção, diácono. Deus abençoe, querida. Uma alegria estar aqui em família. Né? Tantos domingos assistindo vocês e agora que honra, né? Estar aqui com vocês, uma alegria imensa para partilhar os nossos improváveis. Isso mesmo. Águida é de onde, Águida? Eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo. E o Mário? Olá para todos, diácono, sua bênção, Márcia. Oi. Eu sou nascido em Niterói, mas Niterói. fui morar muito cedo no Espírito Santo. Também foi mais ou menos nesse caminho. Vocês são do segundo elo da comunidade Canção Nova, né? Comunidade Aliança, e moram aqui em Cachoeira Paulista, é isso? Moramos aqui, vai fazer 5 anos. 5 anos. 5 anos, segundo ano de pré-discipulado, né, no período de averiguação, mas uma alegria imensa, né? O nosso coração, né, já é para sempre, no coração já é para sempre. E quantos anos Graças a casados Deus. vocês têm? Quantos, meu amor?
Conta a história. As datas eu Quem sempre vai- com ele. Vamos fazer 14, né? Acertei, ufa. 14 Vamos fazer 14 anos de casados, E a graças a Letícia tem Deus. E essa Quantos moça, anos, como é que chama Letícia? essa menina aí? 4. Qual é o seu nome? Letícia. Letícia de quê? Macedo Carneiro. Ah, Hein? Letícia? Macedo Carneiro. Macedo Carneiro. Gostei do Carneiro. sotaque carioca. Carneiro. Muito que bom, 4 bem. aninhos. Deus Onde abençoe, você né? estuda, Letícia? Qual a escola? Instituto Canção Nova. E é legal lá? Sim, O que mais que você gosta no Instituto? O que tem lá? Tem uma capelinha, não tem? tem. 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 E tem um buraquinho. Quando você olha, o que você vê lá no buraquinho? Tem um buraquinho que você olha assim? Já olhou no buraquinho da porta? Sim. O que a gente vê quando olha no buraquinho? A mesa. E Jesus lá no altar, né? É. Você tem bastante amiguinho na escola? Sim. Qual é o nome das suas amiguinhas da sua sala? Você sabe alguma? Fala o nome aí. Tem a Lulu Guedes. Lu Guedes. Que tem a. Que manda a Luísa Guedes. Luísa Guedes. O nome é Luísa. Muito Chama, bem. mas é Luísa Guedes. Muito bem, querida. Deus abençoe. E vocês, um do Rio, outro de Vitória, como é que vocês se encontraram? Como é que foi esse encontro de vocês? Esse nosso encontro foi no Improvável. É. Eu sou de Vitória, mas eu estudava em Campos. Fui fazer faculdade em Campos. E lá eu já tinha um relacionamento, já estava para casar. Eu trabalhava em Macaé, estudava em Campos. E nessa época a gente vinha muito aqui a Canção Nova. E num carnaval, o meu namorado, então, na época, ele terminou comigo. E eu fiquei muito sofrida, né, caí numa depressão, e aí liguei para um amigo que trabalhava comigo, que tinha acabado de passar no concurso em Vitória. E aí eu falei para ele o que estava acontecendo, que estava difícil, que eu queria voltar, e, enfim, pedi para ele conseguir uma vaga, alguma coisa para mim. Né. No mesmo dia, ele me indicou uma recrutadora, no mesmo dia ela me ligou, fez a entrevista comigo, tudo muito rápido. Eu passei, e aí, na semana seguinte, já estava em Vitória. E a sua formação? Você está formada aqui? Eu fiz ciência da computação. Que legal. E aí foi muito rápido, né? Uma semana eu já estava de volta em Vitória, minha família estava no interior, então fui para a casa de uma amiga que, por sinal, ela morava na esquina da paróquia de São Francisco, lá em Vitória. Inclusive, é de onde veio Eliana Ribeiro, era do grupo de oração. Lá. Adília. Padre Hiller está em Vila Velha, Em né? Vila Velha. Isso, Vila não tá lá, mas é a paróquia lá de Vitória. E aí o que aconteceu? Eu ia trabalhar, quando eu voltava, eu nem ia para casa. Eu já ia para a igreja e já ia para o Santíssimo. Eu passava direto e ia para o Santíssimo, todo dia, porque eu estava muito ferida. Então, era o lugar ali que, né, Deus foi me curando. E o Mário, por sua vez, quer falar? A minha parte da história para encontrar com a dela. Minha família é do Rio de Janeiro, toda do Rio de Janeiro, só que meu pai foi transferido para o Espírito Santo. Então, eu só nasci em Niterói e depois nós fomos para o Espírito Santo. E vivi minha vida toda lá, sempre imerso dentro do ambiente da igreja. Grupo de adolescentes, grupo de jovens, grupo de oração. Vim pela primeira vez aqui na Canção Nova em 1994. Nossa Senhora! Eu era jovenzinho ainda, tinha 12 anos. Ah, que beleza! E aí a gente começou a organizar excursões para vir para cá. Meu irmão entrou para a comunidade, ficou um ano aqui, depois saiu para casar. E, por fim, eu servia nos ministérios de música lá. E no grupo de oração, minha vida toda na São Francisco de Assis, lá em Jardim da Penha, nesse grupo de oração de onde saiu a Dani Gomide, que está lá em Vitória, o meu irmão, a Marlene, do Eventos, a Eliana Ribeiro, todo mundo era do mesmo grupo de oração, e praticamente todo mundo no Ministério de Música. E aí... Marlene do grupo de amigos? Não, De eventos? a Marlene... grupo de amigos... Do Fábio? Isso. Do Fábio, amigo, é tá do grupo trabalhando de comigo. amigos. Está trabalhando no grupo de amigos. Grupo de amigos. E era todo mundo do mesmo grupinho, e todo mundo veio mais ou menos na mesma época, menos eu. E aí a gente começou a servir, e eu continuei servindo no grupo de oração, e aí a gente volta para a história onde ela desceu lá. E aí eu digo que eu ia todo dia para o Santíssimo, e ele sempre quis casar, né? O sonho da vida dele era casar, e estava esperando
chegar A a pessoa certa. E aí já tinha rezado, né? Já tinha palavra de que a pessoa viria de fora. E aí ele fala que eu entrava na igreja me exibindo. Você fala, né, que eu entrava jogando cabo. Nada, eu nem pensava em nada. Eu tava, Eles vêm além da gente, né? E eu, nossa, ferida, só ia para o Santíssimo. Aí ele, opa, né, se interessou. E aí ele foi rezar com a Ana Araci, né, que hoje é nossa madrinha de casamento, mulher de muita oração, acompanhava ele na época. E aí ele viu nossos pés caminhando juntos e me viu vestida de noiva. E aí falou assim, chame ela para sair. E aí ele foi e me chamou para sair. E o curioso, um parênteses, né, o meu irmão mora em Cachoeira de Itapemirim, ele tem uma banda de música católica, chama Banda Reza. Inclusive, o Dunga já gravou a música deles, lá no Espírito Santo é bem conhecida. Ia ter um show da Banda Reza nesse fim de semana, e aí o grupo de oração inteiro foi para esse show. E aí, que ele tinha me chamado para sair, fui com ele. De repente, estava todo mundo na mesma mesa. De repente, parece assim, levantou todo mundo, ficou nós dois. Aí ele olhou para mim e falou: Deus falou que Deus falou que minha esposa vai ser minha próxima namorada e você é minha próxima namorada. Direto ao Sim, ponto. Mário. Muito, Pergunta se eu lembro. Foi assim mesmo? Falei certo? Deus falou que a minha próxima namorada será a minha esposa. Isso. E você é a minha próxima namorada. Olha só. Deu 71, o Zap 74 foi em cima. E aí, nesse dia, então, né, fiquei balançada ali, mas disse o meu sim, eu estava muito ferida ainda, né, desse relacionamento anterior, mas dei o meu sim, e aí começamos a namorar. Só que, pela minha história, né, de muita, enfim, ausência de pai, meu pai era alcoólatra, né, muita insegurança, enfim, ambiente familiar com muitas memórias negativas, então, logo no começo, ele já começava a falar em casar. E aí, quando ele falava em casar, apesar assim, de querer, aquilo me bloqueava totalmente. Assim, aí acabava me afastando. Ele fala que eu mandava ele embora. Fala que eu mandava ele embora quando ele falava em casamento. Mas é porque as feridas, né, iam brotando. E aí o grupo de oração, as senhorinhas lá, a falecida, né, Juraci, a Regina, nossa madrinha de casamento, a Penha, grupinho de senhoras do grupo de oração, elas me adotaram. E aí todo encontro que tinha, os encontros da Casa de Maria, de formação da renovação para a cura e libertação, retiros afastados, enfim, tudo que tinha, elas me levavam. E aí a cura foi acontecendo aos poucos, e eu fui entendendo o porquê, né, dessas minhas reações, dessa minha rejeição, e fui me abrindo e falava com o Senhor. Falava, Senhor, se é Ele, coloca amor no meu coração. Eu ia rezando, né? Vai curando. E muito se passou, né? Mas, na verdade, assim, para nós, esse processo todo de cura, de pensar em casamento, no meu entendimento, foi muito longo, mas, no tempo cronológico, foi muito rápido. Né? Foram 6 meses de namoro e 7 de noivado. A gente casou em 1 ano e 1 mês. Nossa. E a gente vai fazer 15 anos de casados. Data para comemorar. Tá vendo, hein? gente? Muito importante isso. Nos tempos de hoje, as pessoas, né, não têm o hábito mais de rezar, de pedir para Deus um sinal, né? Verdade. A gente reza, fala, você foi no lugar certo, você foi no Santíssimo, né, e ele também estava aberto, né, também no grupo de oração. A palavra de Deus fala assim, buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais será acrescentado, né? Deus realiza essa graça, né? Então, são 15 anos de matrimônio. Exatamente. 15 anos, graças a Deus. E aí, para casar, né? Eu estava vindo de uma situação difícil, e aí a gente foi rezar para saber, né, para Deus dar a data do casamento, e Deus deu uma palavra de Cântico dos Cânticos, deu a data, e aí foi essa data muito próxima, né? A gente não tinha condições. A Mari abriu a carteira, né? Lembro que tinha R$10. A gente falou, Senhor, se é para a gente casar nessa data, providencia, porque a gente não tem. Olha, Márcia, diácono, nós ganhamos tudo.
O nosso casamento foi lindo, lindo, até o vestido que eu queria, que eu não conseguia alugar, uma madrinha alugou o vestido que eu queria. Aí a banda, o meu irmão foi, o salão de festas, meu sogro foi e ajudou. Todos os padrinhos reuniram, compraram os eletrodomésticos, mas foi uma providência assim, que jorrou, sabe? A única coisa que a gente comprou foi a nossa cama. Olha só. Olha aí, minha gente. Você está vendo a história do Mário e da Águida? Já passou o primeiro bloco, a gente volta daqui a pouquinho, contando essa história com esse tema de hoje do nosso programa. Deus também trabalha com o improvável. Fica aí. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Olha, o tema Deus também trabalha com o improvável. Você viu, né? No primeiro bloco, o Mário e a Águida falando um pouquinho do improvável, como um estava num canto, outro estava no outro, e Deus foi juntando, e Deus foi curando o coração da Águida, e olha, Deus é fera, né? Ele vai curando a nossa vida. É fera mesmo. E para você também ser curado, nesse tempo agora de Quaresma, a Canção Nova lança para você um livro maravilhoso. O Márcio Mendes escreveu para nós esse aqui, que é um itinerário quaresmal. Para cada dia tem uma meditação, então são os 40 dias da Quaresma. Cada dia tem uma meditação, você reza, você lê a palavra e você vai vivendo os 40 dias nessa dimensão da penitência, da oração, da preparação para a Semana Santa. Então, você precisa adquirir e viver bem a Quaresma com esse itinerário que toda a Canção Nova está fazendo também. A Canção Nova, graças a Deus, ganhou o livro, os membros da comunidade, e nós também vamos fazer esse itinerário quaresmal. Então, fica aí. Você pode adquirir pela loja Canção Nova e também pela internet, pelo nosso site. Muito bem, o tema do nosso programa de hoje. O tema do nosso programa de hoje é o seguinte: o inesperado. Não, essa é a frase. O tema é Deus também trabalha com o improvável. Isso. E a frase do Padre Jonas: o inesperado é a regra da divina providência. Dá sem medo e o Senhor te recompensará. Olha, Isso mesmo. isso aqui em casa é direto, hein? É verdade. A gente, Deus devolve. Meu Deus. A partilha faz parte, né? Me dá com dó, às vezes, mas só isso que eu tenho. E Dá depois assim. Deus Mas Deus é generoso. recompensa. Você estava falando aí que vocês namoraram 6 meses, depois ficaram noivos, 1 ano e... Foram 6 meses de namoro e 7 de noivado. Entre começar a namorar, que foi dia 14 de agosto de 2010, nós casamos dia 10 de setembro de 2011. Lá em Vitória. Lá em Vitória. Olha, Águida que beleza. teve uma surpresa, queria mudar toda a vida de vocês. O que aconteceu nessa surpresa aqui? Eu trabalhava, né, numa grande empresa, só que eu era terceirizada. E aí o Mário vivia rezando o texto da Providência, pedindo uma vaga direto, né, para que eu fosse primeirizada, né, digamos assim. E aí, na véspera do casamento, a empresa, o RH, me ligou para fazer uma entrevista para uma vaga nessa empresa. E aí falei, meu Deus, véspera do casamento, né? Uhum. E aí atendi a ligação, eu lembro que eu só falava assim, moça, mas é que eu vou casar amanhã? E ela ficava, quanto tempo, né? Você tem qual a sua experiência nisso e naquilo? E minha mãe, olha o relógio, tem prova de cabelo, chegando gente com presente. Eu nem lembro o que eu falei na entrevista, falei, não tem cabeça, né? Não teria como ter cabeça naquele momento. E aí, casei no dia seguinte, fomos para a lua de mel, né, com o dinheiro da gravata cortada. Voltamos 1 semana depois, recebi a ligação que eu tinha passado no processo seletivo, era uma oportunidade muito boa, mas era no interior do Pará. Nossa Senhora, no Pará? Interior do Pará. Parauapebas. Uhum. Por isso que nós fomos a Parauapebas. Olha só. E aí... Conheci eles lá. Nós conhecemos lá. E aí eu rezo ainda, né, mas na época rezando muito com o Diário de Santa Faustina, coloquei em oração, fui lá, abri o diário. Sou eu mesmo, acho que 795 ou 765. Sou eu mesmo que estou te enviando para este lugar afastado, para te formar conforme os meus futuros desígnios.
sou eu mesmo a causa da tua partida. Aí tem mais um texto, pois. Agora, deixa a caneta e prepara-te para a partida. Gente, mais claro do que isso. O Senhor conhece bem os filhos, né? Porque se eu pudesse interpretar, né? Porque eu tinha acabado de casar, né? Acabado de montar o apartamento, né? Eu começar uma vida assim totalmente diferente do que a gente sonhou, né? E aí veio, não, sou eu mesma a causa da tua partida. Foi assim, eu poderia ter buscado meios, né? Se fosse rezar com alguém, interpretar diferente, né? Mas assim, Deus foi muito claro, né? Nem precisou desenhar, Deus foi muito claro. E quando eu sou muito obediente, né? Quando Deus fala, e aí eu vou, fechei os olhos. E aí, literalmente, né, 10 dias depois de casados, eu já fui para o Pará, porque eu fui sozinha, né, para poder começar a trabalhar, fazer todo o processo. O Mário ficou para levar a mudança, ele ri que ele sempre fica para trás para arrumar a mudança. Né? Como é que foi, Mário, essa surpresa de receber essa notícia? Bom, no primeiro momento, assim, foi um pouco impactante, né? Eu até falava para ela assim, ó, Deus tem que falar comigo também. Falou para você, tem que falar para mim também, porque é uma mudança muito drástica, né? Família perto, amigos perto. Eu era concursado, então eu tive que exonerar do meu concurso. Meu Deus, você faz o quê? Eu sou da área docente, né? Hoje eu sou diretor de escola, na época eu era professor. E aí eu tive que então pedir as contas, arrumar tudo e ir. Eu falei assim, senhor, fala para mim também, porque é uma decisão muito drástica. E aí eu entrei em oração também e Deus falou para mim, falou, então vamos, é para ir, vamos. E aí eu fiquei, arrumei as coisas, ela foi na frente e eu levei atrás. Assim, nossos primeiros dias de casado já foram meio separados. Como é que foi a reação da família, dos amigos, quando vocês tomaram essa decisão? Nossa, foi muito difícil, principalmente para a nossa família, né? Todo mundo perto, grupo de oração também foi bem sofrido. O nosso deixar, né, foi muito difícil. E começo de casamento, eu falo assim que é muito bom, mas tem as arestas para parar, né? Então, assim, só tínhamos um ao outro. Certo. Lá, não conhecíamos ninguém, só tínhamos um ao outro. E a gente sentia muita falta da Canção Nova, muita. E aí, um belo dia, vai eu a trabalho para um lugar chamado Ourilândia do Norte, que é mais interior ainda. A gente vai naqueles aviõezinhos monomotor, que fala, né? E vê a Amazônia toda, parece que as árvores vão tocar no avião. E aí é muito interior mesmo. E aí fui nessa viagem para lá, meu Deus do céu, né? Sozinha. E aí, quando trabalhei no dia, fui conhecer a planta lá que estava a serviço, voltei para o hotel, um hotel bem simples, mas tinha parabólica. E aí eu consegui sintonizar na Canção Nova. Estava tendo uma adoração. Era uma quinta-feira. Gente, aquela adoração, ela me preencheu tanto, que eu voltei para casa e falei, Mário, a gente precisa trazer Canção Nova para cá. Primeiro, porque a gente precisa, né? E segundo, que as pessoas precisam conhecer. Porque, naquela época, não tinha, Canção Nova não funcionava na TV aberta. Que ano que era isso? 2011, né? 2011. 2011. Não tinha, então as pessoas não conheciam mesmo. E aí, como eu estava numa situação bacana nessa empresa, e aí mais um detalhe da providência, né? O Mário chegou lá em novembro, foi procurar emprego. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Tinha pedido exoneração, e aí, procurando emprego, chegou no último dia útil de dezembro, o prefeito sancionou a criação de uma escola de música lá em Parauapebas. E aí o Mário era o único na região que tinha qualificação para poder assumir, né, como diretor. E aí ele já assumiu como diretor dessa escola e fez um trabalho muito bacana lá também. Mário, conta para nós. A providência ela costura muito a nossa história, né? E acabou que nós dois estávamos em boas condições, né? E aí acontecia sempre. A nossa história também tem essa costura também, né? Ela empolga com as coisas, e fala assim, vamos fazer. Aí ela fala, vamos e já vai. E vamos. E aí a gente corre atrás para dar um jeito junto com Deus para fazer as coisas acontecerem. E aí a providência divina foi se manifestando. E o engraçado é que aí a gente começou a entrar em contato com eventos
e a gente começou a levar os missionários lá para Paraopebas, e as pessoas começaram a conhecer a Canção Nova não pela TV ou pela rádio, mas pelos eventos que eram feitos lá em Paraopebas, pelos missionários, pela convivência com carisma através dos missionários. Foi assim que a gente conheceu muita gente. E, numa dessas visitas, o diácono Paulo Lourenço falou, vocês têm irmãos aqui. Foi quando a gente encontrou a Renata de Orobó. Ah, Renata. Era uma festa da Querida misericórdia, Renata né? e o Rodrigo. Era uma festa da misericórdia. O povo não conhecia a devoção da Divina Misericórdia. Nós conversamos com o padre Hudson e com o padre Patrick, que tinha acabado de chegar na época. Fizemos os primeiros encontros e conhecemos a Renata lá, e nos nossos corações a gente já tinha ouvido falar do grupo de amigos. Ela já estava para ir ao padre Patrick para pedir autorização para fundar o grupo de amigos, e a gente também já estava procurando o padre Patrick para fundar o grupo de amigos. E aí a gente se juntou, e foi assim que a história começou lá em Paraopebas. Diácono Quantas Paulo. vezes você foi para lá, Bem? Foi muitas vezes para Paraopebas. Tem o nosso amigo o Tobias, né? E a Tobias e a Gerlane, queridos. O próprio A Sheila. A Sheila. O próprio Padre Patrick, que hoje é famoso, né, Patrick? Um grande influencer, né, Padre Patrick? É muito legal. Inclusive, olha a beleza do trabalho do grupo de amigos na igreja, naquela reforma da igreja. O sacrário da igreja, quem doou foi o grupo de amigos. Essa parceria, né, que o grupo de amigos faz com as paróquias, com os párocos. E o Padre Patrick foi sempre muito querido, muito entusiasta com o nosso guia. Fomos todos para lá, Salete, todo mundo foi para Paraopebas, né? Todo mês, quase praticamente, encontro lá. Fomos muitos eventos lá, graças a Deus. A gente desce lá no Carajás, né? Isso, aeroporto de Carajás. E como ela falou mesmo, o avião vem assim, gente, na árvore. Você até levanta o pé assim, para enroscar a árvore do seu pé. Aí, de repente, abre aquele clarão, aí você desce o aeroporto. Nossa. E no caminho tem umas plaquinhas, nem tem lá indo para Macaco, tem umas plaquinhas, umas carinhas de onça falando assim, Onça. não pare. É melhor não parar ali, entendeu? Para tomar uma Meu água, fazer um xixi, Deus. porque você pode virar chiclete de O onça. Zé tá Eu já rindo, o Zé já cheguei. foi lá. Já foi Zé lá, tá Zé? rindo, já foi lá. Eu cheguei a ver onça. Meu Deus. Lembro, gente, como se fosse hoje. Foi no dia 20 de janeiro, feriado, né? De São Sebastião, lá também, padroeiro. E aí eu tive que ir fazer um trabalho, morava em Paraopebas e ia para Carajás, né? E aí estava um dia, por ser feriado, não tinha muito movimento, então eu terminei um pouco mais cedo, por volta de umas 2h da tarde, eu estava descendo, dirigindo, estava devagar, ouvindo uma musiquinha, de repente eu vi o mato se mexendo assim. Quando eu olhei para o lado, a onça pintada, ela saiu do meio, veio devagarzinho, atravessando, e entrou do outro lado da mata. Minha perna tremia. Eu suava e ficava, meu Deus, meu Deus. Onça mesmo. Onça mesmo. Eu brinco que ela viu a onça. O máximo que eu vi foi uma preguiça atravessando a mesma via. Que coisa, né? Aventuras Gavião, da a gente tem muita história, muita Mas que história. bem, tá vendo, gente? Quantos anos vocês moraram lá? 4 anos. 4 anos. Um abraço para Paraopebas, a região aí, esse nosso Brasil imenso, né, gente? A gente tem ideia do que é. E esse povo de fé que ama a Canção Nova. E, olha, agradecer a você que é contribuinte da Canção Nova. Ela estava lá, né, no momento difícil, assim, uma promoção, uma oportunidade que não podia perder, Deus falou que era para ir. De repente, sintoniza a Canção Nova, e numa adoração, Deus fala no coração, né? A importância, né, de quem contribui, né? Que nem aquela moça que encontramos na Terra Santa, no Santo Sepulcro. Sim, Cibele. Cibele, uma moça linda. Ela viu a gente, já que Nelsinho, imagina, Cachoeira Paulista, lá em Terra Jerusalém. Santa, pensa. É sempre assim, né? E ela contou a história dela. Ela estava noiva também, terminou um noivado às vésperas do casamento, que ela terminou com ela, entrou uma depressão, pensou em suicídio. Ela dominava, falava muito bem inglês, falou, eu vou para esse mundo afora. Foi para o Egito para dar aula de inglês. Achou um emprego numa escola, e um dia também lá, sapeando na TV, encontrou a Canção Nova, teve aquele encontro com Deus. Ela não conhecia, precisava morar em São Paulo, não conhecia a Canção Nova. Foi conhecer a Canção Nova onde? No Egito. Que lá transmite a nossa TV de Portugal, transmite para todo o Médio Oriente, que eles falam, né? Então, no Egito, pega a Canção Nova por Portugal, pela Isso. geradora de Portugal. E ela teve esse encontro com Deus através da Canção Nova, ficou maravilhada, foi curada, aquela ideia de suicídio, de morte, sumiu do coração dela,
até foi jantar conosco na casa da comunidade. Foi tão lindo aquele momento. Por quê? Porque você ajuda. Exato. Quando você contribui com a Canção Nova, é isso que você patrocina. A gente não tem ideia. As pessoas falam para a gente assim, vocês não têm ideia, né? Realmente, a gente não tem ideia do alcance da sua ajuda quando chega para a Canção Nova, para manter essa obra no ar, né? Então, a gente quer agradecer muito a você, contribuinte, que sustentou esse casal, e hoje eles são da comunidade Canção Nova, né? Depois de lá, vocês mudaram para um outro lugar? Depois de lá, todo ano a gente vinha aqui à Canção Nova, né? Todo ano a gente falava que a gente vinha se reabastecer, porque lá era muita missão, né? A gente até fala assim que o trabalho foi um meio, né, que Deus utilizou para nos levar, como disse o diário, né, para te formar, né? Então a gente ficava em missão direto e uma vez por ano a gente vinha para a Canção Nova para poder beber da fonte, né? E aí uma situação assim muito improvável também, porque geralmente quando a gente vai para lá contratado é muito difícil conseguir uma transferência para voltar, porque é difícil conseguir profissionais, né? Mas pela providência divina eu consegui uma transferência para Vitória. E quando nós chegamos em Vitória, eu falo que Depois de quanto tempo? 4 anos. Depois desses 4 anos. Isso. Toda vez que a gente vinha para a Canção Nova, a gente sempre olhava, o coração, né, ardia e falava, não, quando a gente sair do Pará, a gente vai morar em Cachoeira, porque a gente queria fazer caminho vocacional. E aí, numa dessas vindas... Só um minutinho, então. A gente vai continuar essa história no próximo bloco, contando a volta deles para Vitória e a chegada até a Canção Nova. Voltamos já. Estamos de volta ao nosso programa Minha Família é Assim, com a Águida, o Mário e a Letícia, contando a história deles. A gente ouve um testemunho, a gente sempre aprende, né? A gente também se enche de fé. Sabe, você está numa situação semelhante, às vezes, e precisa de um sinal de Deus, por que não confiar? Não é verdade? Frase do Padre Jonas: não confunda coincidência com providência. Nada é coincidência, tudo é providência, né? Padre Jonas. É isso mesmo, né? Graças a Deus. Então, vocês estão contando para a gente que aí ficaram 4 anos lá em Paraupebas e você conseguiu essa transferência para a Vitória. Foi importante para você essa transferência? Além do trabalho, você queria ficar perto da família também, né? Na verdade, eu vi assim, a mão de Deus na minha história. Porque quando a gente voltou para Vitória, eu encontrei o meu pai numa situação muito debilitada. Muito debilitada. Eu até falava assim que meu pai era o filho pródigo, né? O pai pródigo, foi para o mundo, gastou tudo. Então, ele estava numa situação, né, já de velhice, com a saúde muito debilitada, sem recursos, né, Mário? Ele estava, enfim, com problema em tudo. Dente, próstata, rins, coração, estava com a ferida enorme na perna que não sarava, diabetes em 500, ele estava muito mal. E aí ele tinha ido para a casa do meu irmão me ligou, e aí lembro que a gente estava na praia, né, lá em Vitória, rezando, e aí eu senti no meu coração que assim, foi muito bom, né, muito bonito ter ido lá para o Pará, ter aprendido e ter falado da misericórdia, que lá a gente divulgou muito a festa, né, Devoção Divina Misericórdia. Mas agora está na hora de viver. Agora está na hora de viver. E aí o Mário falou, vamos acolhê-lo. E o Mário, assim, ele foi o sustento, assim, 100% ele e 1% eu, porque emocionalmente eu fiquei muito sofrida, porque aí todas as feridas vieram à tona. Ele foi para a nossa casa, e aí eu ia tocando pelo comportamento dele, que ainda era o mesmo, fazia as mesmas coisas, falava as mesmas coisas, e aí aquilo veio, a minha história veio emergindo, né? E foi muito difícil, e aí o Mário pegava ele, levava em todos os médicos, cuidava, né, com todo amor de filho mesmo, levou em Belo Horizonte, né, enfim, para poder cuidar, restabeleceu a saúde dele. E olha que curioso, assim, o improvável, né? Meu pai, antes do casamento com a minha mãe, tem um irmão, né, mais um, ele teve um casamento anterior onde ele teve 4 filhos. E um dos filhos também passou muita dificuldade com ele, muita mesmo, assim, de escassez
total. E não falava com meu pai. Depois ele, enfim, foi acolhido por uma família que tinha bens, conseguiu estudar, né, se estabeleceu na vida, e não falava com meu pai. E aí, nessa época, que eu já não sabia mais o que fazer, esse meu irmão do Rio ligou, e aí eu partilhei com ele toda a história. Ele falou: não, minha irmã, eu vou te ajudar, eu vou aí. Você, né, vai atrapalhar seu casamento, eu vou aí, eu vou te ajudar. E aí, esse meu irmão, Robson, foi à Vitória. Gente, Diácono, Márcia, eles entraram no quarto, eles ficaram mais de 2 horas conversando, assim, passando a vida limpo. Choraram, e, enfim, se abraçaram, se reconciliaram. E, a partir daí, esse meu irmão começou a efetivamente ajudá-lo. Alugou uma casinha para ele, né? Enfim, tudo que ele precisava, né? Ele passou a prover, e ele continuando cuidando, né? Mas não tinha tanta dificuldade mais. E aí Deus falou no meu coração um dia que, na verdade, aí eu passei a ir na casa do meu pai, não porque ele precisava, porque eu gostava. Eu chegava lá, ele me abraçava, ele era grandão, né? Ô, filha, vem cá, me abraçava. Quando ele sabia que eu ia, ele comprava melancia, porque quando eu era criança, ele sempre trazia uma melancia, ele continuou levando a melancia, fazia um suco de abacaxi com abacaxi inteiro, que ele ficava quase com a vitamina. E aí eu ia lá, arrumava a cozinha, fazia uma comida para ele. E aí eu fui percebendo que Deus fez todo esse caminho, até de ir para o Pará, de conhecer, de me aprofundar na misericórdia, de voltar, de ter essa consciência de acolhê-lo. E aí Deus foi me revelando assim que eu pude viver um pouquinho, bem pouquinho, do que é o amor de Deus para comigo. E aí, Mari, não era seu pai, era seu sogro? Como é que você teve essa atitude de acolhê-lo? Porque é família, é meu pai também. Quando a gente casa, eu acolho, eu caso com a família dela também. Então, eu não tenho só um pai. O pai dela também é meu pai também, de certa forma, né? Então, eu tenho que ter o mesmo carinho para com ele, eu tive, porque como se fosse o meu próprio pai, porque eu também sei que, se fosse a situação contrária, ela também teria todo carinho, toda atenção. Então, e também a questão cristã, né? Porque a gente já tem essa consciência. E ele estava precisando de auxílio, né? Então, se ela não conseguia ser misericórdia para ele, eu tomei a consciência de que eu precisaria ser a expressão de Deus na vida dele. Agnes, essa atitude do Mário apaixonou mais? O que você apaixonou muito mais, muito mais. Admiração. Ele foi meu sustento. Ele foi o meu sustento. Tinha dia que eu chegava, não conseguia subir para casa. Eu sentava no prédio embaixo, assim, não tinha força para subir. E aí ele ia, me buscava, e aí, enfim, ia ponderando todas as coisas, mas foi experimentar, o viver a misericórdia. De novo, o obedecer, né? Está na hora de viver a misericórdia. E ali, depois eu perdi o meu pai, alguns anos, 3 anos atrás, né, que ele faleceu, mas eu pude estar com ele durante o tempo que ele ficou internado em UTI. Consegui padre para lá da extrema-unção. Acabou que no dia foram 2 padres. Ainda até falei: meu Deus, onde superabundou o pecado, né? Superabundou a graça, que foram 2 padres. E eu rezava o texto da misericórdia lá com ele, assim, confiante, sabe, que no último momento, né, o Senhor haveria de ter misericórdia para com a alma dele. Então, todo esse processo que eu vivi, para mim, ali no leito de morte do meu pai, fez todo sentido. Eu reconciliada, meus irmãos reconciliados, o perdão, né? Então, tudo veio mesmo daquela adoração. Bem, então, estava lembrando aqui o que a Miriam falou daquele encontro com o padre Cristian Shankar, que tinha uns 15 mil casais. Ah, sim. Quando ela falou pelo microfone, parece que ela tinha 16 anos, né? 16. Que ela falou mesmo? Ela virou e falou assim que quando ela ficasse velhinha, que quando eu e o Nelsinho ficarmos velhinhos, que ela queria cuidar da gente como a gente cuida da minha mãe, como o Nelsinho cuida da mãe dele, cuidou, como cuidamos dos nossos pais, né? Então a Miriam tinha essa gratidão, né? Falou assim: não, quando vocês ficarem velhinhos, eu vou cuidar de vocês como vocês cuidaram do pai de vocês. Né? Daí a importância, você que é marido, falar assim: olha, ou eu ou a sua família. Ah, não. Olha aqui, ó. Agora você escolhe, né? Como que tem alguns pregadores que falam por aí que família é só o casal. Não.
irmão, parente, não é parente, você esquece. Epa, isso nem bíblico é, porque a palavra de Deus fala assim, ó, quando Caim matou Abel, onde está o teu irmão? Né? Então, essa pergunta. Então, a minha mãe também, quando estava bem doentinha e precisava morar em casa, eu fiquei assim, era minha mãe, não era a mãe da Márcia, né? Até o dia que a Márcia vendo a situação toda da minha mãe, falou assim, vamos trazer sua mãe para morar com a gente? Eu falei, nossa, eu estava esperando só isso, né? E minha mãe ficou lá, e eu posso dizer que, como eu digo sempre, que parecia que eu era o genro e a Márcia era a filha. Minha mãe era Márcia, dia e noite chamando Márcia. Às vezes meia-noite, meia-noite e meia, que ela falava para você. Márcia. Falei, o que foi, dona Rosa? O que está acontecendo, né? Ela falava, quero ver gente. Cadê o povo dessa casa? Eu falei, meu Deus, 11 horas, não tem povo nessa casa não, dona Rosa. Vamos dormir? Então, assim, isso uniu muito a família, né? Assim foi com meu pai, com o pai da Márcia. Hoje a mãe da Márcia é viva, a dona Maria Antônia. Então, a gente continua cuidando dela. E isso é muito importante para a família, né? Para os filhos, os irmãos verem isso, né? Vocês tinham mais união com a família depois disso, tudo? Não, com certeza, assim, foi um fato muito marcante na nossa história, né? A gente sempre vê a mão de Deus nos momentos e isso fortaleceu o nosso matrimônio, mais do que dificultar, fortaleceu o nosso matrimônio, porque nos fez nos admirarmos mais como pessoa, pela superação dos problemas dela e também pela atitude de cuidar do pai dela. E a canção hoje, nova agora, para ser... Não, é que hoje vocês são da comunidade de Aliança, né? Do Segundo Elo, graças a Deus. Sim, graças a Deus. E aí, como é que foi essa passagem de vir aqui, morar para cá? Quanto tempo que vocês estão aqui? Olha, vai fazer 5 anos que a gente está aqui. Eu sempre olho, porque ele que é o das datas, eu costumo errar. Eu também estudo as datas, mas... Eu sou perdida. Aí nós vivemos 9 anos de infertilidade. Nesse tempo no Pará a gente não conseguia engravidar. Esse tempo, né, que nós voltamos para Vitória, 4 anos no Pará, depois mais 4 anos em Vitória, né, não conseguimos engravidar. Nesse tempo que nós estávamos no Pará, em 2013, nós compramos a casa aqui. Uma casa aqui. Aqui em Cachoeira? Aqui em Cachoeira. Na fé. Porque na fé, na providência, tem toda uma história de providência, na hora a gente partilha, mas o nosso coração sabia que a gente queria vir para cá, já que a gente não conseguia fazer o caminho vocacional, que tinha a regra da distância, né? E não conseguia engravidar. Quando passou todo esse processo com meu pai, eu já tinha feito uma cirurgia de endometriose, fiz a segunda cirurgia de endometriose e ainda não tinha conseguido engravidar. Quando, na verdade, a Salete Ferreira foi a Vitória, numa missão, ficou lá em casa, e aí ela rezou com a gente, com a imagem de Jesus misericordioso. E aí ela proclamou na nossa sala, tinha um quadro, né? Ela falou, seu bebê virá por Jesus misericordioso. Olha. Coisa boa. E o bebê veio. E aí, pouco tempo depois, eu engravidei, natural, aos 40 anos, tive ela com 41. Letícia, aí você nasceu. E aí veio a Letícia, e foi na pandemia, né? No auge da pandemia que ela nasceu. E a casa aqui, a gente às vezes pensava em vender, quando ia vender apertava o coração, não vendia, e depois ia de novo, aí quando estava quase fechando o negócio era o outro que chorava, uma hora era um, outra hora era o outro, e a gente não dava o passo, e a gente foi rezar com tem a comunidade Água Viva lá no Espírito Santo, que é muito forte, a fundadora é a Raquel, né? Raquel Carpenter, e aí a Raquel me acompanhava na época. E aí fui rezar com ela com relação a esse passo, né, de vir para a Cachoeira, né? A casa estava aqui, né? Tive a Letícia, a empresa colocou todo mundo de home office, então, opa, vamos rezar. E aí a Raquel falou, vá em oração. Muitas pessoas gostariam de fazer, né, de ter essa oportunidade que vocês têm, então, deem o passo. E aí a Letícia, com 3 meses, nós tomamos a decisão, e aí foi aquela dificuldade com a família, né, porque depois de tanta espera, 9 anos de espera, né, nasceu a netinha, né, e aquela, enfim, todo mundo esperou a gente voltar do Pará, né? E agora estava todo mundo acostumado com a gente de novo. Opa, da Cachoeira Paulista, como assim, do nada?
Mas aí a gente deu o passo, veio, chegamos aqui, a Letícia tinha 3 meses, e aí já fomos direto no vocacional. Direto no vocacional no Instituto, né? Que a gente tinha o sonho também dela estudar, poder estudar no Instituto, que é uma bênção. E aí fomos acolhidos, fizemos o projeto Construindo, né, e depois fizemos todo o caminho de discernimento vocacional, e graças a Deus estamos no nosso 2º ano de pré-discipulado, morando aqui com a nossa filha, estudando no Instituto Canção Nova. Deus graças é bom, né? a Deus. Que bom, Deus né, é bom. gente? Tá vendo, gente? Buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais está acrescentado. E o 4º mandamento é o único que tem acompanhado de uma bênção, né? Tem uma bênção nele. Então, tenho certeza que esse cuidado de vocês com o seu pai, também Deus abençoou muito. Que linda história de amor, né, gente? E essa é a verdadeira love story. Vamos rezar, então? Vamos. Obrigada, viu, pela partilha de Que bom, vocês. graças Foi a muito Deus. bom. Tenho certeza que fez bem para muita Tem gente. que a parte 2, né? Amém. Que continuar aqui pra Ah, frente. tem muita história, né? Tem muita história. Oração a Maria, auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nessa casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nessa casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, vos abençoe, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, família, pelo Muito belo obrigada. testemunho. Deus abençoe você. Até domingo que vem, se Deus quiser. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.